Começa mais análises comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vamos também aproveitar para fazer análise do jogo de ontem. Vamos começar pelo coluna do Fla. Árbitro se confunde e aplica cartão em Luiz Araújo e coloca outro motivo na súmula. Atacante fica suspenso no Brasileirão. Isso aí tem que ser uma coisa bem analisada pela diretoria do Flamengo. Ver se não tem casas de aposta influenciando nesse cartão amarelo. É uma coisa que tem que ser muito bem pesquisado. O cara tem um cartão sem motivo e colocou como reclamação. Primeiro falou pro jogador que foi por causa da substituição, que ele ia ser substituído, depois por reclamação. Esse juiz ficou mal intencionado. Tem uma outra notícia que eu vou ler ali na frente. Que o Flamengo, o primeiro gol do Flamengo, ficou 3 minutos analisando um lance assim, simples de ser analisado e tentando achar um motivo para anular o primeiro gol do Flamengo. Então, são questões que ser avaliada pela diretoria, que aos poucos está entrando assim, no Flamengo. O Flamengo que 2 toques contra o Arrascaeta não foi 2 toques. Você para o lance, olhar, aumentar a câmera, você vê que foi pé com pé, a força que ele perdeu ali foi a força porque ele escorregou, não porque teve todo estoque na bola. Então são pequenos lances que estão acontecendo que vem prejudicando o Flamengo. Então a diretoria tem que ficar esperta, cobrar a CBF, colocar na imprensa, para a imprensa também pressionar os árbitros para esses critérios e, se for o caso, investigar se não tem a ver com casa de apostas. Coluna do Fla. Tite confirma Matheus Cunha titular em jogo do Flamengo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Matheus Cunha é um baita goleiro, carrou ontem o Flamengo, não passou por tantos perigos. Quando o Atlético pressionou o Flamengo, o Cunha estava seguro no gol, mostrou tranquilidade. Eu só senti um pouquinho de segurança assim, assistindo o jogo, na saída com a bola no pé. Parecia que ele ficou um pouquinho nervoso no meu olhar como torcedor. Em relação ao Rosa está bem mais seguro para sair com as bolas no pé. De repente questão de ritmo de jogo. O Tite aproveitou para dar esse ritmo de jogo nesse jogo agora, para ele pegar a quarta-feira, tá bem ligado. E o City sentiu segurança no jogador, então isso é importantíssimo. É um goleiro que está aqui há 3 anos, acho que 3 anos, porque assim o Rossi se aposenta e vem assumir o lugar do Rossi. Então, um goleiro da base que está sendo preparado para ser titular do Flamengo. Então é o que eu falo, vida longa ao Tite, porque nesse processo o treinador fica mais tempo, ele consegue trabalhar com a base, o jeito que ele quer, que ele gosta que o time jogue. Então eu espero que o Tite tenha vida longa no Flamengo, consiga os resultados, consiga os títulos para se manter no Flamengo por bastante tempo. Continuando a coluna do Fla, com o título: VAR caça irregularidade em gol do Fla e leva 3 minutos para validar lance fácil e irrita torcedores. É um absurdo, aquele lance foi olhado, eles vão olhar até o início da jogada do escanteio para ver se Arrascaeta estava impedido ou não. Quero ver esse critério ser levado para o jogo entre Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras está sendo muito mais bem, tendo benefícios do que o Flamengo. Vamos ver se teve um lance lá do Cruzeiro e Palmeiras, que o cara voltou lá atrás, marcou uma falta. Nesse último jogo já não marcou uma subida de cabeça. O cara, pra mim, não ter jogo, foi um lance normal de subida de cabeça, mas poderia ter marcado falta. Então, esses critérios assim, de um juiz pro outro, ou o CBF consegue colocar um critério mais fixo entre os seus juízes, ou vai ficar essa confusão de critério. E colocar juízes mais experientes. Os juízes estão optando, estão recorrendo muito ao VAR e não tendo sua opinião própria do jogo. Coluna do Fla.
Gerson completa 200 jogos pelo Flamengo e é homenageado antes do jogo no Brasileirão. Eu coloquei essa notícia aí, não por questão dos 200 jogos, para avaliar a partida do Gerson. Gerson joga para ponta direito, joga bem, joga como volante, e eu fiquei com aquela sensação se colocar ele como primeiro volante no lugar do Eric Pulgar, jogar Gerson de la Cruz. Será que essa dupla vai estar certo? Ontem eu senti muito que Gerson jogando mais de trás, cabeça levantada, fazendo o jogo rodar. Ele acha que ele está acostumado mais de tal passe do que realmente ser um cara atacante, vai ser gol e tal. Pelo que eu sinto de Gerson, ele tá cada jogo gostando mais de marcar, roubar a bola, sair pro jogo, do que ser um meio atacante vai ser gol. Vamos ver o que Tite avalia, mas eu creio que vai estar assim para jogar Gerson e De La Cruz junto em alguns momentos, em alguns jogos. O Tite pode pensar nessa hipótese, colocar Gerson e De La Cruz jogando ali como volante do Flamengo. Para quando o Flamengo precisa ter um time mais ofensivo. Eu acho que o Tite está estudando essa possibilidade sim, que seria muito importante para o Flamengo. Agora vamos para o GE. Tite cita equilíbrio no brasileiro e confirma o Matheus Cunha contra o Palmeiras. Ali foi a entrevista. Ele já também falou do ranking, terceiro para base, vai ajudar o Mundial, depois sobe. Falou do Matheus Gonçalves, e falando sobre o jogo também, aproveitando para eu fazer análise do jogo. Matheus Gonçalves pela esquerda, não rendeu tanto, mas ele foi procurando sua posição para o meio. Teve uma jogada linha de fundo pela direita, que deu um elástico, depois deu um cruzamento para Ike, quase o Carlinhos cabeceia. Aquele lance que o Carlinhos perde o gol. Quem tá o passe pro Vinha foi o Matheus Gonçalves, que deu um passe perfeito pro Vinha, que cruzou para Ike, dividiu e sobrou pro Carlinhos, que felizmente no susto que a bola sobrar, ele só deu tempo de dar um tapa pro gol, não deu como tirar do goleiro. Então, está olhando para todos os jogadores. Vitor perdeu um pouquinho de oportunidade, mas acho que Tite está trabalhando ele. Everton Araújo também, o volante, gostaria de ter visto ele ontem no lugar do Gerson para poupar um pouco, mas não entrou. Igor Jesus também não está entrando, mas assim, se você pegar o exemplo de Matheus Cunha, que está no banco, e Tite agora aproveitou para colocar ele como titular. Tite está esperando a oportunidade certa, ver se o jogador acolhe aquilo que ele está passando, o ensinamento dele, para colocar como um time titular. E eu vejo cada vez menos o Flamengo vai buscar reforço lá fora. Tá indo agora porque o Flamengo precisa disputar 3 competições e esses reforços chegando vai ser importantíssimo para o Flamengo conquistar esses 3 títulos. Outra do GE, Arrascaeta se insola como o segundo maior artilheiro gringo do Brasileirão. Passou o Guerreiro, está atrás só do Pet. Mas o que eu queria analisar do Arrascaeta não é a notícia em si, mas sim a sua atuação no jogo. Pode ver que o lance do primeiro gol, ele jogando pela direita, ele com um pouquinho de mais liberdade, pegar a bola de frente e levantar a cabeça para tal passe. No segundo tempo, quando o Flamengo começou a tomar pressão do Atlético Goianiense, ele quis muito se aproximar do Pedro e o Flamengo ficou sem a criação ofensiva. Então eu creio que uma mudança de posição do Arrascaeta pode evoluir o futebol dele. Como meio ele é essencial ainda do Flamengo, mas já está testando o Gabigol e também a vinda do Claudinho pode ser importante para ter esse novo jogador ali do meio para frente. Então a Arrascaeta fez uma grande partida ontem, deu um passe, uma assistência e um gol. O gol dele foi uma jogada do Eric Pulgar. Eu gosto de elogiar muito quem inicia a jogada. Quem iniciou a jogada foi o Eric Pulgar. Ele pegou a bola, passou por 2 e deu a bola pro Ayrton Lucas, que ele conseguiu. Aí ficou fácil ele achar a Arrascaeta dentro da área para ele Arrascaeta fazer o gol. Então
A Arrascaeta fez uma grande partida ontem e também entra nesse processo de ficar poupando o jogador. Vamos para bola VIP. Gabigol se dedica internamente em busca de mais oportunidade no Mengão. Eu creio na visão do Tite, o Gabigol vai ser o substituto do Arrascaeta. Tá treinando ele nessa função, tá colocando nos jogos para ver que ele acostuma. No jogo onde teve uma roubada lá que acabou sendo marcado falta. Ele tem a velocidade dele para pressionar os jogadores. Eu acho que o meio atacante não precisa roubar a bola, mas dá pressão cada bola, fazendo que ele tenha um passe errado. Entrou na área naquele lance que ele disputou a bola com o zagueiro, isopor pro Carlinhos. Então, Gabigol pode sim atuar nessa segunda posição como meio atacante no lugar da Arrascaeta. Vai levar um tempo para ele compreender essa nova função, mas eu creio que ele vai conseguir sim se adaptar nessa função do Arrascaeta. Então vamos esperar os próximos jogos para analisar a função do Arrascaeta. Então, Léo Ortiz, titular na vitória do Flamengo, prefere jogar como zagueiro. Eu creio que ele também é um pouquinho lento como volante, mas como zagueiro ele consegue estar bem posicionado. Eu vi um lance aí que ele dando os passes, ele realmente tem um passe qualificadíssimo e mostra como o elenco do Flamengo é muito qualificado. E saiu a zaga do outro, entrou outra zaga e o time não perdeu o nível. Agora vamos fazer uma análise rapidinho sobre cada jogador. Matheus Cunha, seguro, ficou tranquilo um pouco, no meu ponto de vista, na saída de bola com os pés. Varela, regular, como sempre, é um jogador regular, mas eu vejo também ele tá muitos passos. O Wesley tem um pouquinho mais de poder defensivo. O problema é que o poder ofensivo do Wesley ainda precisa ser melhorado. O Varela tem um bom tem um bom passe e se posiciona muito bem. Então a gente vai ficar nessa eterna dúvida entre o Wesley ou o Varela. Léo Ortiz seguro, com bons passes, aos poucos está se acostumando com o Flamengo, então é um jogador já projetado para daqui a alguns anos assumir essa função de titular do Flamengo. Davi Luiz também teve uma boa saída, o Flamengo necessitou. Acho que a ideia de colocar tanto o Davi Luiz, Léo Ortiz, agora vem na cabeça, é pela qualidade do passe que eles têm. Então os dois tiveram uma boa saída de bola e um bom posicionamento dentro de campo. Então os dois foram ótimos. Ayrton Lucas também teve um posicionamento mais defensivo, atacou pouco, acabou dando uma assistência para o Arrascaeta e até cansou. Não sei se é problema físico ou opção do Tite mesmo, que todo jogo ele tira o Ayrton Lucas para o fina. Então é questão de pensar e ver o que está acontecendo com o Ayrton Lucas, que tem que sair para o Vina entrar. É jogo para não gastar essa substituição, tanto ele, tanto com o Wesley. O Wesley tenta até para dar ritmo de jogo. Ekpuka, Sigu, iniciou a jogada do segundo gol, marcou bem, tomou um cartão que também sem critério nenhum, o lance já tinha passado, a gente não viu nada. Pela reclamação do Atlético, ele foi lá e tem um cartão amarelo pro Ekpuka sem critério nenhum. Gerson Leão ali atrás marcou, jogou na frente, armou o time, se posicionou. Primeiro tempo ele conseguiu ter uma participação mais efetiva. No segundo tempo, com a mexida do Atlético Goianiense, o Gerson ficou meio perdido, mas depois se reencontrou o seu futebol e continuou a jogar. Luiz Araújo, um jogo regular, marcou, chegou na frente, deu velocidade ao time. É um jogador que pode ser mais utilizado se ele fizer grande jogo. O problema dele é questão, ele é um pouquinho irregular, faz um jogo bom, depois faz um jogo ruim. Então vamos ver o que a gente tem pro
Luiz Araújo. O Arrascaeta foi o grande jogador do jogo, tem uma assistência e fez um gol. No início do segundo tempo ficou meio sumido, quis aproximar muito o Pedro, não veio buscar um pouquinho a bola, sendo a camisa 10, que cara que busca a bola, que quer a bola no pé, para fazer os toques, quebrar as linhas. E também nesse jogo pedia que a princípio parecia que seria um jogo de toques rápidos, mas depois o Atlético Goianiense, pelo gol, ter o espaço, para mim tinha tempo de dominar a bola e tocar, e às vezes a Rascaeta quis acelerar o jogo, onde para prender um pouco a bola. Mas normal, é uma leitura de jogo assim que o jogador tem que ter na hora, e ele não teve. A FC Cebolinha teve um jogo apagado, não foi tão acionado, e vai ser muito importante para esse jogo contra o Palmeiras agora. É um jogador que o lado direito do Palmeiras ofensivamente é o mais forte, mas defensivamente é o mais fraco. Então o Cebolinha tem que ter uma jogada com o Cebolinha bem, a característica dele, deixando ele um contra um. Acho que ele vai detonar com o Palmeiras, mas nesse jogo foi bem apagado. Matheus Gonçalves entrou, ficou perdido no início, depois foi circulando, caiu pelo meio, caiu pela direita, tentando achar um espaço para jogar bola. Deu um passe sensacional pro Fino, que foi quase saiu o terceiro gol do Flamengo. Então tem uma participação boa. O Gabigol, que entrou muito participativo no jogo, mostrou aquela energia que vem da arquibancada. Eu acho que assim, o jogador não pode viver jogando de futebol, mas tem que ter energia, e isso o Gabigol mostrou ter. Teve aquela dividida com o zagueiro, passou para o Carlinhos, então é um jogador que está evoluindo numa nova posição, então tem que ter paciência. Daqui a pouquinho vai conseguir o seu espaço dentro do Flamengo. Pedro fez o gol no início, depois lutou bastante, acabou cansando, entrou o Carlinhos. Mas a partida do Pedro foi boa no geral, não comprometeu, nem fez grande partida, mas foi um futebol regular que fez o primeiro gol. E ele é um dos artilheiros do Flamengo no ano, importantíssimo para o Flamengo. Carlinhos entrou ainda um pouco inseguro, jogando marca com a torcida pressionando, mas aos poucos ele vai acostumando. É um jogador que mostra que tem muito talento, e Tite vai conseguir lapidar ele para jogar bem no Flamengo. Então essa foi a análise. Falar comigo, Eduardo. Amanhã eu retorno com uma nova, se Deus quiser.